Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Tô Pensando Ainda. Eu tô aqui com o Patrick e com uma convidada muito especial hoje. E aí, Patrick, no que você está pensando hoje? Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos que estão ouvindo o podcast Tô Pensando Ainda. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, a Laís Scorti. Laís, seja muito bem-vinda ao podcast, que tem uma história muito incrível. E começa falando um pouco sobre você aí, sobre a sua história e como que você veio parar aqui no podcast. Como que eu vim parar no podcast, então? Eu te conheci através da Twix, a gente começou a fazer música, na verdade foi antes ainda, né? A gente começou a fazer aula de inglês junto. E depois de um tempo agora, começou com esse podcast e a gente sempre conversou bastante sobre filosofia, sobre, enfim, questões esotéricas e tudo. Sempre teve muita curiosidade sobre essas coisas e eu já vinha pesquisando isso minha vida inteira também. Então, foi a partir daí, de uma conversa dessas, falando do Kybalion também, que a gente acabou aqui. E a Laís tem uma história muito interessante, porque no episódio passado nós trouxemos um livro que a gente conversou bastante sobre, que foi o livro A Metamorfose, que a gente falou sobre transformações, mudanças e um novo estilo de vida. E para quem está chegando agora, a Laís passou por uma mudança na vida dela, que digamos que foi uma metamorfose. Como que foi isso, Laís? Pode-se dizer que sim. Então, eu tive um acidente, foi um mergulho na piscina, onde eu sofri uma tetraplegia, e nessa tetraplegia, tudo, aos 18 anos, iniciando a vida, tudo que eu tinha como certeza se foi, tudo que eu sabia fazer até ali, já não, a maioria das coisas tive que ir reaprendendo. E foi um momento que poderia ter sido o final, mas eu digo que talvez tenha sido o começo, porque foi um momento que eu tive, eu não digo que foi uma experiência de quase morte, mas foi como se fosse. Na verdade, eu não cheguei a ter nenhuma parada cardíaca, não cheguei a morrer, né? Mas eu estava no coma induzido e eu já tinha projeções astrais, às vezes, e nesse momento eu vi seres de luz que me disseram, vai ser muito difícil. Tu quer continuar ou tu quer ficar por aqui? E eu pedi para voltar para a Terra, para a vida. E quando eu voltei, eu me dei conta que realmente ia ser muito difícil. Só que foi um momento que foi assim, eu diria que meio que um recall, sabe? Quando chama pra... Eu estava meio desviada do meu caminho, já tinha... Até os 7 anos a gente costuma perceber algumas coisas, ter algumas lembranças. E o nosso caminho é relembrar. Eu sinto que eu esqueci. Eu realmente fui para a vida normal. E ali eu me dei conta, caramba, tem coisas para além mesmo, e não é só viagem de eu criança, sabe? Então foi o momento que eu resolvi voltar a tentar entender o que era esse além, o que era esse algo mais que eu estava desligado. A gente fala muito aqui sobre transformação. E a gente falou no episódio passado, como o Patrick disse, sobre a Metamorfose, que é um livro que ele traz muitas interpretações e, acima de tudo, ele traz um peso enorme para quem está lendo. Porque se a gente avaliar a fundo, criticamente, esse livro, ele tem uma crítica muito forte à sociedade e às transformações, e principalmente às pessoas que estão do nosso lado. E a gente falou no episódio passado que quando a gente pensa que pode contar com alguém, às vezes as pessoas elas se distanciam, que foi o caso do livro do personagem principal, que quando ele precisou, as pessoas que eram a família dele acabaram se distanciando. Como eu falei, eu te conheço pouco, a gente está aqui trocando ideia, isso é muito importante, e o que eu quero te perguntar é o seguinte: como que foi para você essa transformação no sentido de pessoas próximas? Você conseguiu ter apoio? Você teve pessoas que se distanciaram ou deixaram de falar contigo por algum motivo? E se teve isso, como que você se sentiu e como que você conseguiu, acima de tudo,
dar a volta por cima e continuar sabendo que você tem um propósito, você tem uma missão e, acima de tudo, você tem, com a tua história, muitas vidas para transformar. Eu até comentei com o Patrick quando eu fui ver o episódio de vocês da Metamorfose. E esse livro, eu me identifico muito com o personagem, porque eu sei o que é aquela sensação de eu fazia tudo e agora eu sou um peso, sabe? E muitas vezes na minha vida eu senti isso. Não que necessariamente as pessoas tenham feito, eu me senti assim. Em alguns momentos talvez sim, só que aí volta também para a questão que a gente falou das leis herméticas, né? Tudo é mental, né? E muito, às vezes, do que a gente projeta no outro, na verdade, é uma sombra que a gente tem na gente mesmo. Eu tenho medo de ser um peso. Acho que a maioria das pessoas tem medo de ser um peso. Eu tenho medo de não ser útil, de não poder ajudar. Então, aí são tudo que a gente vê nos outros. Não é que essas pessoas não existem, mas o que a gente projeta fora é consequência do que a gente tem dentro. Então, sim, eu tive momentos que eu fiquei bem, assim, eu não queria ser um peso, eu queria conseguir fazer as coisas. E talvez até por ter tido essa visão, eu senti, não, tem um motivo para eu estar aqui ainda, senão eu não estaria. Então, mesmo nos momentos, e não foram poucos, que dava vontade de desistir, que eu senti que não estava valendo a pena, que era melhor ter ficado lá, eu conseguia, de alguma forma, voltar para esse propósito. Só que sim, tem pessoas que eu notei, principalmente assim, por medo, por receio de não saber como lidar, ou de achar que eu ia estar muito negativa, muito triste, muito se distanciaram, mas muitas dessas pessoas que se distanciaram depois de ver que eu não estava assim, também voltaram. Então, eu acho que é muito mais uma questão de reflexo interno nosso do que em qualquer situação, do que os outros fazem pra gente. Tinha comentado que tu teve a opção, então, eles deram a opção de voltar ou ficar lá. E como que era? Tu sentia medo? Qual que era a tua sensação no momento que você visualizou isso? Que pode ser uma brecha, uma porta, entendeu? Uma ponte entre o nosso mundo e o mundo de lá. Então, algo muito curioso, interessante, a gente buscar bem esse ponto, esse meio. O que tu sentiu na hora? Para nós tentar tirar uma noção, mínima que seja, de como seria do outro lado. Tá. Eu acredito que esse outro lado tem muitos lugares. Aquela coisa, na casa do meu pai tem muitas moradas. Bom. Esse lugar que eu tava não era o paraíso lindo que muita gente vê em experiência de quase morte. Eu tava num limbo, num lugar que não era tão bonito assim, e eu senti que eu fui meio que resgatada. Vieram esses seres de luz, que eu não via rosto, era luz, pra me direcionar, o que tu vai fazer agora. E eu comentei antes dos 7 anos, quando eu sempre tive muita pressa. Eu tinha uma sensação, quando eu era pequena, de que eu tinha alguma coisa que eu tinha que fazer. Às vezes eu ouvia algumas coisas e seguia muito a minha intuição, mas eu não sabia exatamente o que era. Estava nesse processo tentando lembrar. Então, para mim, ali foi tipo... Eu me deu uma tranquilidade para ele estar ali e ver, nossa, tem uma coisa a mais, mas ao mesmo tempo uma ansiedade, não, eu tenho que voltar porque eu tenho algo para fazer, eu não posso ficar aqui. Eu não posso perder mais tempo. Só que o tempo também não é o tempo da gente. De novo, Caibalion, lei do ritmo, né? Tem essa questão de tudo vai em ondas, então a gente não tem ciclo para tudo. Ali estava encerrando um ciclo e eu não podia simplesmente sair fazendo o que eu quisesse, porque agora eu tive uma revelação. Eu estava numa iniciação. E quem me indicou o Caballion foi o Patrick. Eu acabei ouvindo o audiobook e não lendo o livro, que é uma forma que eu encontro, às vezes, de conseguir conciliar o tempo para ouvir. E essa tua fala, ela me fez lembrar de
um trecho não, o livro repete isso muitas vezes, que fica muito evidente, que é o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E talvez isso seja um pouco do reflexo daquilo que a gente busca, como você falou, às vezes a gente tem muita pressa, mas a gente tem pressa do quê e para quê? Hum, Porque muitas vezes a gente corre e está sempre com pressa, só que a gente nem sabe para onde a gente está indo. E, e quando o livro fala que o que está em cima é como o que está embaixo, a primeira coisa que eu penso é, o que que diferencia esse mundo material que a gente está do mundo espiritual? É o hum, corpo, porque eu sempre avalio que nós, como seres humanos, a gente é muito suscetível a inveja, a desejos, a ganância, a querer mais, e sempre buscar algo. Parece que a gente está sempre em busca de alguma coisa que a gente nunca consegue frear e olhar para dentro de nós. Que eu acho que o mistério, realmente, é a gente se compreender. Mas se compreender não como alguém que busca algo sem nenhum sentido, mas alguém que busca algo para ajudar outras pessoas. Então, a reflexão que você me traz com isso é que sim, que talvez, se existe um destino ou não, é difícil a gente dizer se existe destino, eu particularmente não tenho uma resposta para isso, não acredito e nem desacredito, mas talvez tem coisas que, ao meu ver, precisariam acontecer sim. com nós. E talvez isso que aconteceu contigo fez com que a gente chegasse nesse momento e você estivesse contando essa história para nós, para quem está nos ouvindo, e para muitas outras pessoas que te conhecem também. E eu acho isso muito legal e, acima de tudo, misterioso, porque você sentiu, ou em algum momento você chegou a se perguntar por que isso aconteceu comigo, talvez? Sim, com certeza. Não no momento, porque como eu disse, naquele momento eu tive essa sensação de, tem algo mais, mas logo depois, quando começa a vir toda a dor, toda a dificuldade, com certeza. Mas aí a gente entra nisso que tu tá falando, né, Wesley? Eu também acredito que tem coisas que tem que acontecer, que a nossa alma já concordou de que ia acontecer, inclusive pessoas que a gente vai conhecer, trajetos que a gente vai percorrer. A única certeza que eu tenho até hoje é que a gente está realmente tentando levar uns aos outros para casa, uns aos outros para a fonte, para a luz. E então eu acredito que parte do meu trabalho aqui, como alma encarnada na Terra, é ajudar as pessoas a perceberem e se conectarem com essa essência divina, essa centelha divina. Que aí é aquela coisa do caminho do meio, né? Não é tu querer ser Deus, porque Deus é tudo, é a fonte, tá? Eu sinto que a gente tá nele, não é que ele esteja fora de nós. E nem que só esteja dentro da gente, é a gente que tá nele. Só que, sim, existem coisas que precisam acontecer, como se a gente tivesse funções, assim como as células do nosso corpo têm funções, os órgãos do nosso corpo têm funções, a gente, como seres humanos aqui, a gente também tem funções a cumprir. E aí, de novo, entra em questão de causa e efeito, né? É culpa minha ou é algo que era necessário acontecer? Porque eu não acredito em coincidência, tudo tem um motivo. E agora você que está se perguntando o que aconteceu com a Laís, que a gente ainda não perguntou. Vamos perguntar agora. Laís, o que aconteceu contigo e o que mudou naquele momento? O que aconteceu depois do acidente, tu disse? Isso, como que foi o acidente? O que aconteceu? Eu tive uma lesão medular, uma tetraplegia. Com isso, os movimentos do metade do braço para baixo se foram. Eu tocava vários instrumentos, cantava, então os instrumentos que eu tocava eu não consegui mais, porque meus dedos funcionam parcialmente. Era algo que eu tinha deixado de lado até, porque aquela questão de tem que ser realista, tem que procurar um trabalho, ser jornalista, enfim. Então, buscando um caminho normal.
que eu acreditava que era algo que eu gostaria de fazer, mas dentro da normalidade. E deixando os sonhos de lado. E depois do acidente, é aquela coisa, né, do contraste, quando tu não pode ter aí que tu quer. E aí o que mais me fez falta não foi o andar. O que eu mais senti falta foi a música. E eu tinha dificuldade de respirar, inclusive porque de início afetou a respiração, ainda colocam aquela intubação para fazer cirurgia, então é terrível logo depois, não consegue nem respirar direito. E no meu processo de voltar para mim, de recuperação, eu acredito que eu fui guiada. Eu recebi, primeiro foi da mãe de uma amiga, um livro de Wicca, é uma das vertentes de bruxaria, que trabalha muito energia, e ali foi um momento que eu já conhecia por ela de adolescência, assim. Mas ela me disse, eu acho que nesse momento tu tá pronta para estudar isso aqui. Ali eu fui aprendendo a me conectar mais por meditações, uma sequência de meditação que é muito mais, assim, eu acho muito mais conectada, muito mais fácil de fazer, porque trabalha a respiração. Foi anos depois que eu fui me conectar com o Kundalini Yoga, que também trabalha a respiração. E tu vê, o segredo de tudo tá na respiração e no som. E aí eu comecei a ver a música um pouquinho diferente também. Porque a respiração, em todas todos os conhecimentos, todas as civilizações que tu for procurar, é prana, né? Pela parte do hinduísmo, a tantra é prana, a respiração. Ruach é tanto o ar quanto o espírito em hebraico. Ruha é em aramaico. Pneuma em grego. Tudo é o sopro divino. A respiração e o espírito é a mesma coisa. E através da respiração conecta com essa respiração aí que a gente sente Deus. É o som não tocado, porque a gente precisa do ar para sair o som. Por meio da meditação, a concentração, tu consegue se conhecer mais, e dizem que para conhecer Deus, tu tem que se conhecer. E como a primeira lei do Kybalion, mentalismo, o todo é mente, o universo é o quê? Mental. E o que isso quer dizer? Eu lembro de uma imagem que foi pintada por Michelangelo, que tem o simbolismo que parece que Deus está dentro de um cérebro. Exato. E ele está se esticando para encostar Adão. E tu vê Adão atirado, não fazendo muito esforço, e não chega a encostar ele. Mas o que isso quer dizer? Que ele está a todo momento tentando se comunicar com a gente. Mas a gente está permitindo essa comunicação do superior, que também está na gente, por assim dizer? A gente está permitindo ou está bloqueando? Falta silêncio. E além disso, eu lembrei de um caso, de um livro que eu estou lendo aqui, que é As Leis da Natureza Humana, que em uma das partes dele conta a história de Milton Erickson, que ele depois no futuro ia se tornar um hipnoterapeuta muito famoso, né? E em 1919 ele acordou e ele não sentia nenhuma parte do corpo dele. E ele foi diagnosticado, que naquela época era uma epidemia, com poliomielite. E na época, a poliomielite, ela levava à morte justamente por não ter uma cura desenvolvida. E ele passou alguns dias na cama e a família chamou os médicos, né? E os médicos falaram que no dia seguinte ele estaria morto, porque não tinha cura. E ele fez um pedido simples para a mãe dele, que ela pegasse o espelho do quarto dele e colocasse esse espelho contra a janela. A janela dava o reflexo do pôr do sol e ele conseguia ver esse pôr do sol. Ele sempre foi muito ativo, que ele buscava muito conhecimento, ele era uma pessoa muito influente. E já ele não conseguia mais fazer nada. Como você falou, tocava música, não consigo mais. E ele foi o mesmo caso. E no outro dia, ele acordou e ainda ele estava vivo. Ele passou alguns dias de cama e ele viu que as pessoas da família dele se comportavam de uma forma diferente quando você observava essas pessoas. Então ele começou a observar como que era o comportamento dessas pessoas.
né? Como que uma irmã conversava com a outra, quando um sorriso era verdadeiro ou falso, quando um abraço era de carinho ou um abraço mais retraído, que não tinha tanta vontade, e ele começou a perceber essas coisas, e ele começou a se focar nisso. E ele foi estudando esses movimentos do corpo, e ele foi vendo que tudo que nós, seres humanos, a gente faz, tem uma linguagem, seria a linguagem corporal que a gente transmite. Mas onde eu quero chegar é que a parte mais incrível dessa história dele é que ele tinha as enfermeiras da casa, e ele sentia espasmos numa das pernas. Esses espasmos ele sentia, mas ele ainda não conseguia movimentar a perna. Só que, estudando o movimento das pessoas e como elas se comportavam, ele entendeu que a mente, ela tinha muito poder sobre o corpo. E o que ele começou a fazer? Ele começou a direcionar o pensamento dele para uma única área do corpo dele, que seria a perna. E ele começou a sentir espasmos maiores. A enfermeira dele massageava essa área, e em um dia ele se focou tanto nesse movimento que ele conseguiu movimentar a perna novamente. E depois de algum tempo, sem muita explicação, ele começou a conseguir levantar da cama, ele conseguiu caminhar novamente com dificuldade, e depois de um longo tempo ele estava se movimentando de novo. E ninguém sabe explicar como que ele conseguiu fazer isso. E é uma história interessante porque eu acho que se conecta muito com aquilo que tu falou do todo ser a mente e como a gente direciona esses pensamentos. E ele direcionou esses pensamentos, talvez positivos, podemos dizer assim, ou pensamentos direcionados a uma área específica do corpo, como a gente pode fazer áreas específicas na nossa vida, e começou a se concentrar nisso e acreditar que ele pudesse caminhar de novo. E foi o que aconteceu. Então, eu acho que se conecta muito com a questão que você falou e da mente, da mentalidade que a gente tem que ter. Sim, foi criando novos caminhos neurais aí. Isso, eu vou dizer assim, é até uma das coisas que eu me perguntei, não vou dizer que não me perguntei ainda, por que eu não consegui isso ainda? E talvez seja a questão de tempo, né? Para algumas pessoas é o momento, para outras não. Mas eu fiz o mesmo para música, porque por muito tempo eu achei que não dava. E primeiro foi com a voz, com mantras primeiro, e eu me dei conta, peraí, se eu consigo cantar mantra, eu vou conseguir cantar. Comecei a voltar a cantar. E depois, quando já estava com a Trix, com a banda, eu comecei a tentar tocar o teclado. Não toco nem perto do que eu tocava antes, mas hoje em dia eu consigo tocar alguma coisa no teclado. Então, são coisas que eu não conseguia porque eu não tinha o movimento ou porque eu não acreditava. É porque eu não acreditava que era possível. E daí eu fico pensando, tá, se a mente tem todo esse poder, né, eu posso continuar tentando, né? Só que, claro, ao mesmo tempo tem essa questão da vontade. Uhum. É a minha vontade ou é a vontade divina, né? Isso. Porque a gente tem que conectar, tudo é frequência, a gente tem que conectar uma frequência. Mas as coisas fluem quando a gente está em ressonância com essa vontade divina, não quando a gente tenta colocar a nossa vontade acima dessa vontade. Muito bom. Isso que você falou entra a terceira lei do Kybalion, uma das leis do Kybalion, que é o princípio da vibração, que a música também tem muito isso da vibração. Se tu olhar agora tudo ao teu redor e tu lembrar também do todo mental e lembrar do princípio da vibração, tu vai começar a ver que então tá tudo meio interligado. Se tudo tem a sua vibração, tá tudo meio conectado, tu consegue então, com a tua mente, interferir na tua realidade, alterando o teu pensamento de alguma maneira. Tanto que às vezes se tu chegar em algum ambiente que tu perceber que tem alguém que não tá bem, se tu tiver um pouco de sensibilidade, tu sente. De alguma maneira. Ou aquilo vai te influenciar e pode influenciar o teu dia, tua semana ou até o mês, dependendo de quão forte for o que ele te emitiu. Então, nesse princípio da vibração, a música é algo muito perigoso também, conforme for utilizada. As batidas, Laís, como que funciona? Elas abrem portais?
Não só a batida, né? Cada som. Aí a gente entra num território bem grande. Que o Nada Yoga estuda justamente os sons. E mesmo o Pitágoras, todo o movimento pitagórico, tem essa questão também de estudar o som das esferas, cada planeta, que são os mundos, que fala também, é uma nota. Se pensar, eram 7 planetas. Hoje em dia a gente considera mais, mas Netuno e Plutão não era considerado, porque não se vê a olho nu. Até Saturno a gente enxerga. Então são 7 planetas, são 7 notas musicais. A gente tem toda essa correspondência de som. Os planetas, de fato, têm frequências que não dá para ouvir no espaço, porque tem o vácuo, mas a NASA, inclusive, já transformou essa frequência em som, então a gente tem como escutar como soaria. Não correlaciona com as notas, por sinal, mas tem essa conexão. E o som, sim, o som tem a música em si tem uma questão muito interessante, porque ela conecta os 2 hemisférios do cérebro. A gente tem a parte lógica, tanto na letra quanto na questão matemática da música, porque ela tem geometrias perfeitas e conexões perfeitas, quanto pela frequência. Cada nota é uma frequência, assim como cor também é faixa de frequência. E tem frequências que formam geometrias perfeitas, ou seja, fazem bem para o nosso corpo. Tem frequências que bagunçam bastante. Principalmente se tu pegar uma dissonância, aquilo que a gente se incomoda, por exemplo, 2 notas, uma do ladinho da outra, meio tom ali, a gente fica louco com aquele barulho, né? É uma coisa que vai criar uma vibração esquisita. E trabalha também o lado emocional, porque as notas, se tu toca uma menor, por exemplo, tu entende bem de música, Patrick, vai trazer uma coisa mais introspectiva, mais até melancólica, às vezes toca tudo maior, muito mais alegre, feliz. Só que também entra a questão de ressonância, porque toda música que é assim é ruim, o assado é boa? Depende. Se tu tá muito para baixo, tu tentar escutar uma música alegre, tu não vai se sentir bem, tu vai ficar com raiva. Se você que tá em casa aí tá pensando, não, isso não faz sentido, o som não me influencia. Então agora, coloca um zunido chato no teu ouvido. Tá, tu tá escutando ele. Ele vai te incomodar. Mas agora pense em algo invisível, algo que tu não tá escutando. Isso é possível, porque foge do nosso espectro, entendeu? É algo que a gente não consegue. As cores, por exemplo. Tem cores que a gente não enxerga. É algo que fica além. Mesma coisa o som. Passa uma moto com barulho, vum, passou. O som sumiu. Não, a vibração ainda continua. Só que não pega mais, entendeu? Na tua audição. Mas mesmo assim, a frequência pode interferir no que tu vai sentir. Tanto é real que tem muitos lugares que são considerados mal assombrados, que na verdade tem uma frequência de infrassom ali, que te deixa tão atordoado que tu pensa que tem alguma coisa ali, mas na verdade é um som que a gente não está escutando. E tem um som que todo mundo gosta de ouvir, que é quando você vai dormir à noite e vem um mosquitinho no teu ouvido e começa a ouvir. Todo mundo gosta desse som. Aí você pensa, influencia ou não? E para comprovar isso, né, gente, Laís, tem um estudo que fala sobre como as moléculas da água, elas se comportam com as vibrações sonoras. Oi? Na cimática, Isso, e vibrações positivas transformam as moléculas da água em coisas mais bonitas, e vibrações mais pesadas, mais negativas, também moldam no sentido contrário, né? É muito interessante isso, e além disso, o nosso corpo é 70% água. Então, se a música influencia as moléculas da água, como que ela não vai influenciar nós mesmos? Tem um mapeamento das frequências com os chakras também. E se tu fizer um som, pode ser um humming que seja, que é aquele um zumbido, esse som, ele ajuda muito a alinhar. A gente trabalha faz uma massagem interna no nervo vago. Então, quando a gente está mais ansioso, mais desequilibrado, se tu cantarolar um humming, tanto que as mães fazem isso com os filhos também, né? Acalma muito. Só que se tu trabalhar esse humming para cima e para baixo,
e prestar atenção onde esse som está vibrando, tu consegue sentir no teu corpo, mais para cima, mais para baixo, porque está ressoando com diferentes partes do corpo também. Isso também foi muito da minha reconexão depois do meu acidente, porque como eu tive uma desconexão da minha medula, então teve uma desconexão corporal também, eu nesse estudo de energia eu fui descobrindo esses movimentos energéticos nos outros corpos, tanto a teosofia, o espiritismo, a Kundalini Yoga também estudam outros corpos além do corpo físico, o corpo etérico, o corpo mental, enfim, tem vários corpos, a aura, são mapeados de diferentes formas. No Kundalini Yoga tem 10, no espiritismo, eu não lembro quantos são, acho que são 7, mas enfim, são outras partes de nós onde o corpo físico só está dentro disso. Faz parte do todo, não é o que a gente se identifica mais, geralmente. Mas a gente é formado de camadas energéticas que estão para além. A alma seria, então, o espectador. O espectador que faz parte do corpo também vai trazer a ação do ser. Pensamento. Tu pensa numa cadeira. Então ela se desenvolveria no plano etérico, certo? Seria um duplo etérico. Exato. E o que tu pensa assim que não pode ser criado? Tudo começa onde? No pensamento. Antes de vir à tona, existe no pensamento e vai passando pelos planos. Então, Laís, o que tu acha dessa influência entre os planos? Tu acha que pode ter bloqueios, tu diz emocionais, não sendo seres malignos, mas como que funciona isso e o que fazer para libertar? Porque muita gente pode estar escutando, pode achar que isso aqui é coisa de outro, né? Eu comentei contigo do Evangelho de Maria Madalena, né? Do Apócrifo de Maria Madalena. Tá. Maria Madalena foi uma das primeiras guias que surgiu para mim ainda na minha infância. Eu li o Evangelho dela pela primeira vez com 11 anos de idade. Entendi? Quase nada. Fui ler de novo mais umas quantas vezes depois. É a mesma coisa que acontece com esses livros mais profundos, né? A gente começa a se conectar mais, tentando entender melhor, mas ele fala justamente sobre isso que tu tá falando. Ela tem uma conversa com Yeshua, Jesus, através do Nus. O Nus é o quê? Não é o terceiro olho. Ela até pergunta, por onde que eu tô me comunicando contigo? É pela alma? É pela mente? E ele diz, não, tá se comunicando pelo Nus. O Nus é o olho do coração. É uma conexão, e até quando eu faço meditações hoje em dia, eu foco nesse olho do coração, não no terceiro olho mais. Porque ali a gente se conecta de um ponto onde entra a incoerência da mente com o coração. É um ponto, assim, de devoção mesmo. E nesse diálogo, ele explica como passar pelas coisas que nos aprisionam para chegar na fonte. E as coisas que nos aprisionam tá traduzido, na maioria das traduções, como demônios, ou daiwa, quando está no aramaico. Demônios aqui tem que ser entendido de uma maneira um pouquinho diferente, porque, na verdade, a palavra original significa mais... como é que chama? Questões mentais... travas mentais, seria diálogos internos que a gente tem, então a gente pode pensar em pensamentos intrusivos, que se comportam como espíritos caóticos. Por que se comportam como espíritos caóticos? Porque esses diálogos internos não deixam a gente escutar a intuição, não deixam a gente escutar a voz da fonte. E é aí que nasce, a partir do medo, todas as travas. Ela fala ali na ganância, que é uma delas, a outra é a estupidez e a outra é o ódio, que tem várias manifestações. Esses são os 3 principais, mas todos nascem do medo. É o medo que faz a gente criar essas questões. E se tu vai para a Bíblia, aparece 365 vezes, não tenha medo. Por quê? Porque quando a gente não tem medo, aí a gente consegue silenciar essas vozes. E não que elas vão sumir, elas não vão.
todo o trabalho que ela explica no evangelho dela é de como olhar para isso, ter essa introspecção, olhar para as sombras, sem julgamento, e conseguir ver a luz, trazer a luz para isso. Para que aí sim tu consiga escutar a intuição e não essas culpas, esse auto-julgamento. Voltando novamente, então, quantas vezes vão tocar no mesmo ponto? O universo é mental, então nós criamos nossos próprios demônios. Pelo Exato. medo e por tantas outras barreiras que nós mesmos criamos, certo? E tanto que tem a imagem de Jesus, que tu falou dos chakras, geralmente, se prestar atenção, ele está apontando para onde? Para o chakra do coração, que traria o certo alinhamento entre todos os chakras, os superiores e os inferiores. O que tu diria sobre isso? Ele tá apontando pro coração e eu não vou conseguir fazer o símbolo, mas com a outra mão ele tá com 2 dedos para cima e o dedão esticado aqui, né? O assim na terra como no céu, o céu é interno. O céu, em várias culturas, o céu tá interno, aquela coisa, o reino tá dentro. Incrível. E eu não sei se vocês já ouviram o texto O Deus de Spinoza, não sei se já chegaram a ler ele, já ouviram em algum lugar. Se não. Se vocês me permitem, eu vou ler ele aqui, porque eu acho que encaixa muito nisso que vocês estão falando, principalmente dessa questão de olhar para si, olhar para dentro. Porque eu sempre avalio que as pessoas, elas se prendem muito a locais onde você vai para fazer orações, ou locais que você vai para demonstrar a tua fé. Só que a minha visão da fé é que você constrói ela a partir da dúvida. Quando você duvida de algo, você busca compreender mais aquilo. E é aí que você descobre o verdadeiro sentido. Então, eu só vou ler ele aqui rapidinho para vocês verem. E quem já leu, né, esse texto do Deus de Spinoza, deixa nos comentários para a gente saber o que vocês acharam. E ele fala mais ou menos assim: pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo e desfrutes de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrute de tudo o que eu fiz para ti. Pare de ir a estes templos lúgubres, obscuros e frios, que tu mesmo construístes e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. É aí onde eu vivo e expresso o meu amor por ti. Pare de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos dos teus filhos, não me encontrarás em nenhum livro. Pare de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem me incomodo e nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão, não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso te castigar por seres como és, se sou eu quem te fiz? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento, são artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças aos outros o que não queres para ti. A única coisa que te peço é que preste atenção à tua vida. Que teu estado de alerta seja teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Cara, que lindo esse texto, cara. Que lindo esse texto. Isso tem total correlação com isso, porque a questão é justamente essa: tu combate o medo com o quê? Combate com amor.
E não é amor como um sentimento, é amor como virtude. É conseguir olhar para ti mesmo e para o outro sem julgamento. E até uma das interpretações que se faz também dessa questão de encontrar a consciência crística, né, é conseguir desfrutar da existência como ela é, sem tentar alterar por medos, por insatisfações, conseguir encontrar a eternidade no agora. Até o Patrick fez um vídeo sobre isso também esses dias. Tá nesse instante. Porque quando a gente está no instante, a gente não está no medo, a gente não está na ganância, a gente não está na estupidez, a gente não está no ódio. É quando a gente está olhando, querendo algo, e não é querer estar parado, porque a gente tem essa polaridade, tem que estar em movimento. Voltando para o Caibalion também. Tem que ter o movimento. Mas a gente se aprimorar sabendo que tá tudo certo, que o ritmo é certo, que tendo a confiança de que esse movimento tá correto. É isso aí. E eu não li todo o texto, tá? Porque ele é meio extenso. Mas o final dele, ele fala o seguinte, que é aquilo que você falou, Laís. Não me procures fora, não me acharás. Procure-me dentro. É aí que estou, dentro de ti. Eu até quero comentar uma coisa ligando disso com uma das leis do Caibalion também do gênero, porque tem a questão do gênero, tá ali feminino, masculino também, dentro, fora, enfim. Essas polaridades estão dentro da gente. Não é homem é masculino, mulher é feminino, todo mundo tem o feminino e masculino. É a questão do caos e do vazio. É o ir para fora, o fazer e o receber, o silenciar e o criar um som, o inspirar e o expirar, né? A gente precisa dessa polaridade também. E o movimento tradicionalmente masculino é o de buscar fora. Eu vou viajar para procurar as verdades. Eu vou procurar um livro e ler para entender a verdade. O movimento feminino é tu ir para dentro, é tu perceber o teu próprio ritmo, é tu se conectar com o coração, é sentir tu mesmo. E é por isso que tradicionalmente se vê que mulheres geralmente têm uma intuição maior e homens já vão mais para fora, mas isso é de todos, todo mundo pode fazer essa busca dentro e todo mundo pode buscar fora também. Todo mundo está relembrando de alguma maneira. Isso aí. E a mulher também tem a questão de ter uma maturidade maior, né? Também. Eu vejo muito. Isso, mais cedo, isso aí. Só veio uma notificação aqui, ó. Sua chamada termina em 15 minutos. Está massa, cara, tá massa. Legal. E, Laís, eu acho muito interessante essas passagens e eu sempre gosto de tentar, né, porque a gente não consegue, se colocar no lugar das outras pessoas, né. É difícil eu saber o que você sentiu, mas eu, tentando me colocar no teu lugar, eu consigo minimamente tentar compreender o que é isso. E eu vejo que falta muito isso no nosso mundo, na nossa sociedade. Eu vejo as pessoas se autoflagelando uns aos outros por opiniões diferentes, levando muitas coisas para o lado pessoal. Só que eu sempre penso da ótica que cada um tem uma dor. E nenhuma dor ela é maior que a outra, visto de quem está passando por essa dor. Então, é muito fácil as pessoas, eu acho que vocês já viram pessoas comparando dores, ou muitas vezes dizendo, eu passei por isso e eu passei por isso. Só que aqui eu penso que não é mais uma questão de julgamento em si, e sim de entendimento. Que a nossa liberdade, a minha liberdade, acaba quando a tua começa, quando a do Patrick começa. Eu acho que esse é o sentido do livre-arbítrio. É você saber que você é livre para fazer as tuas escolhas, mas também entender
que a tua liberdade acaba quando a do outro começa. Eu acho que esse é o respeito, esse é a linha tênue entre o respeito e o se colocar no lugar da outra pessoa. Eu não sei o que você pensa sobre isso, se você acha que a nossa sociedade realmente está faltando mais essa empatia, né, de olhar para o outro de uma forma imperfeita, que é o que a gente é. Conseguir se colocar no lugar do outro, mas tem outra questão aí também. A gente tem a tendência a querer fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse pra gente. Só que essa empatia também passa por a gente perceber que o que eu gostaria não é a mesma coisa que a outra pessoa gostaria. E às vezes a gente passa por cima por estar olhando o que está doendo em si e não está olhando o que dói no outro. E eu sou culpada disso também. Eu consigo ver momentos onde eu tento proteger, tento cuidar por ver coisas que eu gostaria de ter feito diferente. E eu até estava numa conversa ontem com alguns amigos, dizendo assim que essa questão de a gente ver como as coisas são como tem que ser, né? Às vezes a gente pensa, não, mas não precisa repetir os meus erros. Mas não, cada um tem a sua jornada e às vezes a pessoa precisa daqueles erros. Então, não tá no meu domínio dizer o que é o certo ou o que é o errado para outra pessoa. E quando a gente está na dor, a gente às vezes não vê. A gente fica pensando, não, a outra pessoa não está vendo, eu preciso ajudar. A empatia também passa por permitir que cada um tenha a sua trajetória. E o ser humano é muito dual, né? Certo, errado, isso é válido, isso não é, noite e dia, e a gente às vezes não percebe o que é a nossa definição de certo, a partir do que a gente definiu que aquela coisa em específico é correto, e a partir da onde que a gente definiu que é errado. Porque pelo menos todas as nossas opiniões, elas se baseiam previamente em algum conhecimento que a gente consumiu, e a gente tornou aquilo verdade. Eu comentei com o Patrick ainda da lei da polaridade, né, Patrick? Tem uma coisa que eu só fui entender, e acho que entendi de outra maneira, da lei da polaridade na última vez que eu li. Porque a gente pensa, então teria que ter um equilíbrio, tem que ficar no meio, né? Porque o tanto que tu tem de alegria é o tanto que tu vai ter de tristeza, o tanto que tu tem de dor é o que tu vai ter de prazer. Só que acontece o seguinte, se tu for pensar um pêndulo, ele tem essas duas pontas, mas tem uma terceira, que é quem está segurando esse pêndulo. Da visão superior, tá tudo certo. Essa faixa de frequência, tanto não tem bom e mal, toda essa frequência tá certa. E se a gente consegue fazer esse olhar com amor de cima, não é que a gente não vai sofrer, não é que a gente não vai pendular, né? Mas a gente consegue olhar isso e pensar, tá tudo certo, tá tudo bem. O que tu tá falando é sobre ficar acima das circunstâncias do mundo. É saber que vai ter as dualidades, porque se tu sair no mundo e pensar, eu vou sair aqui, tudo vai dar certo, as pessoas são boas, o mundo é justo, e tu se frustrar com isso, a culpa vai ser tua, não vai ser do mundo. Porque o mundo, ele vai ser como ele tem que ser. Mas aí, como que tu vai reagir a isso? É por tua parte. Como tu reage? Tô te entregando isso, e o que tu vai fazer com tal fato? Entendeu? Isso foi uma das coisas que mais me ajudou quando eu tava na dor. Foi pensar, 10%, aquela frase, 10% é o que acontece contigo, 90% é como tu reage a isso. Então, aí tu entra na questão de causa e efeito também. Não é o que tá acontecendo comigo, por que isso acontece comigo, se colocar de eu vou ser a causa e eu vou tomar a autoria da minha vida. Eu vou escolher o que eu vou fazer com isso. Eu não tenho como escolher o que aconteceu, já foi. Mas eu posso fazer isso não se tornar uma prisão. Muito bom. Muito bom. Então, a gente queria te agradecer muito, muito, muito mesmo por essa participação, por estar aqui com nós, compartilhar a tua história de vida, que é espetacular. Parabéns pela história, pela superação, por estar passando
todo esse conhecimento, para nós aqui, eu e o Patrick, para quem está ouvindo, eu acho que essa é uma missão essencial e muito bonita. Então, continue transmitindo isso para as pessoas, porque é o que falta, é o que precisa, e a gente precisa de mais pessoas como você. Muito obrigado mesmo pela participação. Eu que agradeço pelo convite e sucesso para vocês, que tá bem legal o que vocês estão fazendo. É importante essas conversas. Muito obrigado. E Laís, para quem quiser te seguir, qual o teu Instagram? Laís Escort no Instagram. Isso aí, ó. LAISSCORT. Isso aí. E tem a música também. A gente coloca na descrição do podcast lá depois. Já compartilha também com uma pessoa, com um amigo, esse episódio e vem acompanhar o podcast Tô Pensando Ainda. Wesley, tá pensando, cara? Tô pensando demais depois do que a Laís falou. Meu Deus, minha cabeça tá uma bagunça. E Laís, vai sair daqui pensando o quê? 2 loucos? Fazendo uma entrevista. É isso aí. Então Louco, tá. tem que ser um pouquinho. Pensar fora da caixa. Isso aí, isso aí. Então, muito obrigado a todos, gente. Muito obrigado, Laís, mais uma vez. E deixem um comentário, curtam o podcast, compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que precisam ouvir essa história sensacional que a gente ouviu hoje. Um abraço e muito obrigado. Até a próxima. Até.